Olá, muito bom dia. Este é o programa Rumos das Igrejas Batistas do Estado de Minas Gerais, uma parceria entre o Colégio Batista Mineiro e a Convenção Batista Mineira. Eu sou o pastor Aloysio Penido, é um prazer muito grande estar falando com você. Caso você queira entrar em contato conosco, você pode me mandar uma mensagem por e-mail, está aí o meu e-mail, aloysiopenido, pibjf@hotmail.com. Você pode também entrar em contato conosco pelo nosso site, pelo nosso telefone, que está aí na sua tela. No programa de hoje eu quero trazer uma reflexão para o seu coração e quero me basear num texto da Palavra de Deus, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil e é importante a gente refletir sobre a nossa história. E aqui tem um texto da Palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 36, o apóstolo Paulo diz assim: porque na verdade tendo Davi no seu tempo servido conforme a sua geração, conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Esse texto é uma referência ao rei Davi. Davi serviu a Deus no seu tempo. É muito importante a gente não perder o time, não é? Não perder o nosso tempo. Esse é o seu tempo, você que está me assistindo agora, esse é o seu tempo. Este é um tempo de controvérsias, é um tempo de mudanças, é um tempo de desafios e nós precisamos estar preparados para enfrentar este tempo. Temos desafios na família, não é? A família hoje alternativa, a família conturbada. Na sociedade, de uma forma geral, é um tempo de transformações. Aliás, eu escrevi um livro, A Igreja em Tempos de Mudança, para a gente entender isto. E para a gente entender o tempo que a gente está vivendo, a gente tem que entender um pouco da nossa história. A nossa história é uma história honrosa, é uma história que vale a pena conhecer. Hoje há muitos segmentos, muitos grupos religiosos que se dizem evangélicos surgindo aí a toque de caixa. Mas a nossa história é uma história centenária, é uma história que já vai aí por 5, 6 séculos. É evidente que para muitos os batistas vêm desde lá da teoria chamada JJJ, Jesus, Jerusalém, Jordão. Não há muita comprovação, mas há os que creem nessa teoria, como os que creem na teoria de que os batistas vieram dos anabatistas, um outro segmento que rebatizava as pessoas. Mas eu creio que nós, os batistas, nós viemos ali após a Reforma, no século XVII, aquele grupo na Inglaterra que decidiu seguir a palavra de Deus. Na Reforma, surgiram várias comunidades cristãs, dentre elas os batistas, os menonitas, os congregacionais, os metodistas, mas a perseguição estava muito forte, principalmente ali na Inglaterra, e nós somos mais oriundos dos cristãos ingleses. E então aqueles irmãos, poucos irmãos, que naquela época se constituíam apenas em 5, 6 igrejas, eles, de certa forma, migraram para a Holanda, que era um país mais acessível, mais aberto, e eles foram para lá. E lá eles continuaram estudando a Bíblia e procurando conhecer a verdade. Até então, os batistas, inclusive, batizavam por aspersão, porque a Igreja Católica batizava por aspersão e aquele segmento ainda mantinham algumas tradições católicas. Mas no estudo da Palavra de Deus, eles viram que o batismo é por imersão, porque a palavra no original significa imergir, a palavra batismo, e eles começaram a realizar o batismo por imersão. 2 grandes líderes daquele primeiro movimento foi Thomas, um sobrenome meio confuso, e John Smith foram os 2 grandes líderes do movimento batista, mas já lá no início eles tiveram uma certa cisão. E por que aconteceu aquela cisão? Por causa da questão da tese da predestinação, que nós não vamos tomar tempo aqui em explicar, porque nem vale a pena. Já houve muitas divisões por causa disso. Mas 2 segmentos surgiram ali, os chamados batistas
que criam na amplitude da salvação e os mais conservadores que acreditavam que Cristo morreu apenas para um grupo reduzido, um grupo menor. E ali já houve uma cisão. E o que aconteceu? Um grupo continuou ali na Holanda tentando se juntar aos menonitas que até então batizavam por aspersão, e esse grupo se perdeu. E o grupo remanescente, voltando para a Inglaterra, chamado os batistas gerais, não é? Os batistas gerais, os batistas particulares, porque os gerais acreditavam que a salvação era ampla. Os particulares achavam que era para um grupo. E esse grupo migrou agora para os Estados Unidos com a morte dos seus líderes. Eles migraram para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, então, chegando ali, os batistas se depararam com uma questão. Já haviam vencido a questão do batismo por aspersão, haviam, de certa forma, resolvido a questão da predestinação, e ali eles chegaram e viram que os metodistas cantavam. Até então as igrejas não cantavam. As igrejas apenas repetiam, não é, aquelas rezas que eram feitas nas igrejas católicas e que permaneciam. Mas os batistas então começaram a louvar, começaram a cantar, e a obra batista cresceu muito no sul dos Estados Unidos. E por volta ali de 1800, houve também algumas cisões e surgiram outros grupos querendo retomar, não é? Há sempre grupos querendo retomar o passado, as tradições. E surgiram ali os batistas fundamentalistas, os batistas chamados batistas bíblicos, batistas regulares, batistas independentes, mas esses grupos não prosperaram muito, enquanto que no sul dos Estados Unidos os batistas continuavam crescendo e houve uma outra cisão, mas essa cisão aí já em termos de convenção. Surgiu a Convenção do Norte e a Convenção do Sul por causa do problema da escravatura. Um segmento queria manter a escravatura, o outro não, e eles se separaram. E então os batistas do sul dos Estados Unidos, que tinham a grande visão missionária, o propósito sempre foi o propósito missionário, o propósito de expandir a obra, de alcançar. Foi então que eles enviaram o grande missionário para a Índia, Guilherme Carey. Guilherme Carey se tornou um grande missionário na Índia, e ele teve muitas experiências de ver pessoas aderindo à fé proclamada pelos batistas, a salvação pela fé, não pelas obras, o batismo por imersão, a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, a morte expiatória de Jesus Cristo, a autonomia das igrejas batistas e o respeito à individualidade. Essa sempre foi a pregação dos batistas. Mas a nossa grande tese é a salvação do homem perdido pela mensagem da cruz, a mensagem da cruz. E é importante a gente ter em vista isto, que os batistas, depois da América, vieram para o Brasil e entraram por São Paulo, depois Salvador, já em 1870, entraram em São Paulo em 1880, em Salvador, e nós hoje somos fruto dessa visão missionária dos batistas, os batistas que vieram trazer a visão missionária, a visão de investir na obra, de ganhar o mundo perdido para Cristo Jesus. Hoje em Minas Gerais, só em Minas Gerais, temos em torno de 800 igrejas pregando essa mensagem e em torno de 80 mil batistas. Nos Estados Unidos, só a Convenção do Sul dos Estados Unidos tem mais de 15 milhões de batistas. E no mundo somos mais de 40 milhões de batistas pregando esta mensagem, abrindo escolas, fazendo trabalhos na área social, com centros terapêuticos. Nós queremos transformar esta nação. E é isto que nos une. Nós temos mais o que nos une do que o que nos divide. Poucas coisas
às vezes nos dividem. Mas é pena que muitas pessoas se apegam àquilo que divide, não é? E nós vivemos num tempo de desafio. Estão surgindo muitas igrejas aí tidas como evangélicas, mas não tem nada de evangelho, não tem nada de cruz, pouco tem de Jesus. São as igrejas empresas. Qual a diferença do líder empresarial para o ministro? Pode ser um pastor que tem uma visão empresarial, um pastor que tem uma visão de ministério. O empresário, ele visa lucro, ele quer saber o quanto ele está ganhando. O ministro de Deus, ele investe na obra, ele quer saber o quanto ele está dando, o quanto ele está investindo na obra de Deus. Essa é a grande diferença. O ministro se doa, o empresário quer saber o quanto ganha. E nós temos hoje muitas igrejas em que as pessoas estão andando aí de jatinho para baixo e para cima, construindo mega templos, uma verdadeira megalomania. E nós precisamos continuar pregando esta mensagem que transforma. Aquela mensagem que levou os batistas a abrir mão da sua religiosidade e se apegar à Bíblia, a salvação do homem, a transformação do coração perdido, do arrependimento, da fé em Jesus Cristo, a mensagem da cruz, a crença no Cristo que é o Deus encarnado e que veio a este mundo para formar uma nova geração de pessoas que querem segui-lo, que querem fazer a sua vontade. A história dos batistas é uma história honrosa. Muitos morreram, foram perseguidos por defender esta mensagem. Há histórias maravilhosas que o tempo não nos permite contar, mas um pouco do que contei para você aqui reflete o que são os batistas. Batistas ligados à Convenção Batista Mineira, porque também hoje é difícil você dizer quem é batista, porque as igrejas abrem uma porta com doutrinas totalmente diferentes e põem lá o nome de batista. Mas é importante você procurar uma igreja séria, uma igreja contemporânea, uma igreja contextualizada, uma igreja que olha para o homem, independente da sua situação, independente do que ele tenha, mas olha para o homem, olha para a mulher como seres humanos, pessoas dignas, que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. É isto que nós pregamos, é por isso que estamos aqui na televisão, pregando esta palavra para alcançar o teu coração, uma mensagem pura, uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, uma mensagem que tem uma história. Todo o povo é feito de história e de princípios. Nós temos uma história. E temos os nossos princípios, que são as nossas doutrinas, que nos distinguem das demais. A palavra de Deus, a cruz de Cristo, a salvação eterna, Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, o batismo por imersão, são algumas das características que nos distinguem. E se você quer se unir a nós, entre em contato conosco. Estamos com as portas abertas esperando por você. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje, o nosso tempo passa rapidinho, não é isso? E a gente quer agradecer a tua audiência. Foi muito bom estar compartilhando um pouco da nossa história com você, uma história honrosa. No próximo sábado nós estaremos de volta. Espero contar com a sua audiência. Convide outras pessoas para estarem conosco. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor e até a próxima semana debaixo da bênção do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo sábado. Até lá. Faculdade Batista de Minas Gerais. Para quem quer realizar. 50% de desconto na matrícula. Garanta já a sua vaga. Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito e Teologia. Graduação Tecnológica, Rede de Computadores e Banco de Dados. Pós-graduação, áreas do Direito, Gestão e Teologia. Cursos à distância e presenciais. Inscrições pelo telefone 3429-7351 ou no site www.faculdadebatista.com.br.